Um assassinato dos anos 1980, que teve atualizações apenas recentemente, em 2021, quando finalmente descobriram a identidade da vítima. É a história da jovem Sherry Ann Jarvis que eu vou te contar hoje. Meu nome é Gabriel e este é o Vale dos Mistérios. Sherry nasceu em 9 de março de 1966 em Stillwater, cidade do estado americano de Minnesota, onde ela ficou até os seus 13 anos, quando o estado retirou ela da guarda dos pais porque ela estava faltando à escola sem motivos legais. A garota não durou muito nas mãos da agência de custódia. Logo após ter sido levada pelo estado, Sherry enviou uma carta para seus pais dizendo que iria fugir e que retornaria para casa. Bem, essa foi a última notícia que eles tiveram dela para o resto de suas vidas. Ela conseguiu fugir sim, assim como havia dito que faria, mas é aí que a história começa a ficar vaga. A partir daqui, tudo o que sabemos são frutos de depoimentos de testemunhas e deduções da polícia. O próximo avistamento da garota foi em Huntsville, no estado do Texas, a mais de 1.700 quilômetros de distância da sua cidade natal. E isso é muito longe. É como de Belo Horizonte a Porto Alegre, umas 21 horas de carro. Sherry teria chegado a esta cidade no dia 31 de outubro de 1980, depois de fugir da agência de custódia. Ela foi vista em um posto de gasolina no lado sul de Huntsville, onde ela perguntou para o dono onde ficava o departamento de correção do Texas, Ellis Prison Farm. E o próximo relato de avistamento da jovem foi em uma parada de caminhão no lado norte da pequena cidade onde ela se encontrava. Nesta parada, ela entrou no restaurante que havia no local e falou com 2 empregados, repetindo a mesma pergunta que havia feito no posto de gasolina: onde ficava o tal Ellis Prison Farm? Desta vez ela disse que havia marcado de se encontrar com alguém no local, e quando foi questionada pelos funcionários se os seus pais sabiam onde ela andava, já que deu para perceber que ela era muito jovem, a garota respondeu com a seguinte pergunta: quem se importa? E então o funcionário retrucou come torta. Em ambos os locais ela foi avistada sozinha, vestindo um jeans azul, um pullover amarelo, um suéter de tricô branco surrado com bolsos largos, sandálias de couro vermelho com tiras e uma corrente de ouro com uma pedra retangular marrom como pingente. No dia seguinte, 1º de novembro de 1980, ela foi vista novamente. Só que desta vez, sem vida. Um caminhoneiro que estava cruzando pela rua avistou o corpo debruçado, nu, ao acostamento da rodovia, a 3 quilômetros ao norte de Huntsville. O homem acionou a polícia imediatamente. Isto aconteceu por volta das 9h20 da manhã de sábado. A polícia constatou que o crime havia sido cometido há 6 horas atrás, ou seja, por volta das 3 horas da madrugada. As únicas coisas que ela estava vestindo quando foi encontrada era o colar de ouro e as sandálias de salto alto. O restante das suas roupas não foram localizadas na cena do crime, exceto pela sua roupa íntima, que estava dentro da sua genitália, junto com um pedaço de meia calça que foi usado para estrangulá-la. Essas peças de roupas foram provavelmente introduzidas nas suas partes íntimas para evitar o sangramento, até que o responsável por essa brutalidade a levasse para o local onde ela foi encontrada. Sim, pois, de acordo com a autópsia, ela foi violada por um grande objeto que foi introduzido em seu ânus e na sua genitália antes dela vir a óbito. Além disso, seu corpo apresentava diversos hematomas como os lábios e a pálpebra do olho direito muito inchados. Era muito aparente também uma mordida profunda em seu ombro esquerdo. A polícia tinha poucas pistas. Após conseguirem os relatos e o reconhecimento do corpo pelas pessoas que haviam se comunicado com a garota no dia anterior à sua morte, o passo a ser tomado foi visitar a prisão que Sherry tanto queria saber onde ficava, a que ela havia perguntado sobre a localização. Lembrando sempre que a esta altura os policiais e as pessoas não faziam ideia de que o nome da garota encontrada era Sherry. A sua identidade foi um mistério por 41 anos. Embora uma investigação na Ellis Prison Farm tenha sido feita, com todos os prisioneiros e os funcionários sendo interrogados, a polícia não conseguiu chegar a lugar algum. Os detetives investigaram também o local de onde ela havia dito que vinha para aquelas pessoas das quais ela pediu informações.
Ela disse que havia vindo da região de Aransas Pass, uma cidade a pouco mais de 4 horas dali, ao sul do Texas. Os policiais foram a Aransas Pass, pediram informações pelas escolas, mas ninguém conseguiu ajudar. Bem, como a polícia não conseguiu alguém que reconhecesse o corpo, eles a enterraram em 16 de janeiro de 1981, na cidade em que seu corpo foi encontrado em um caixão e uma lápide doadas. Na lápide estava escrito: mulher branca, desconhecida, morreu em 1º de novembro de 1980. E então foram feitas diversas artes de reconstrução facial da jovem para a divulgação, esta que inclusive foi feita apenas uma década depois, na qual a artista forense Karen D. Taylor alegou ter tido dificuldades para recriar, pois o único material que foi disponibilizado foi uma foto após o corpo da jovem ter recebido tratamentos reconstrutivos na funerária. Procedimento realizado para que fosse possível que as suas características fossem vistas durante o funeral de caixão aberto. A artista também disse que teve de adivinhar o tamanho real do colar que a garota usava, já que não foi disponibilizado uma cópia em escala. E diversas outras reconstituições foram feitas ao decorrer das décadas. A garota ficou conhecida como Jane Doe, do condado de Walker. Jane Doe é o nome genérico usado nos Estados Unidos, tipo fulano aqui do Brasil. Em 1999, o corpo foi exumado para uma nova tentativa de análise forense. Desta vez, constataram se tratar de uma garota de 14 a 16 anos de idade. Este mistério se seguiu até 2021, 41 anos após o crime. Em 2020, o xerife do condado de Walker, da região onde o crime aconteceu, fez uma parceria com a corporação especialista em geologia forense, Othram Incorporated, que a princípio não conseguiu resultados quando tentaram extrair material genético dos seus restos mortais. Mas felizmente havia uma amostra de tecido que havia sido preservado em parafina e fixado em formol, que foi a chave para identificarem ligações genéticas com algumas pessoas. E então conseguiram montar uma árvore genealógica e chegar aos possíveis parentes da vítima que ainda estavam vivos em 2021. E ao contatar os possíveis parentes, a polícia conseguiu amostras de DNA diretamente dos candidatos e enviou para o laboratório para análise. E finalmente, em 9 de novembro de 2021, o xerife do condado de Walker anunciou a identidade de Jane Doe como sendo Sherry Ann Jarvis. Mas essa história ainda está muito longe de terminar. Por que ela estava tão longe de sua casa? E por que ela queria tanto saber a localização daquela prisão? E o mais importante, quem a assassinou? A única coisa que suspeitam é de que o assassino na verdade seja uma mulher, pelo simples fato de não ter sido encontrado sêmen dentro ou fora do corpo da vítima, ou algum outro tipo de material orgânico que indicasse o envolvimento do órgão masculino na hora do assédio. Eu cheguei a pensar que talvez Sherry estivesse se comunicando com alguma presidiária que planejava fugir da prisão de Alice e se encontrar com ela. E então a fugitiva teria a assassinado e roubado as suas roupas para vestir, já que nos Estados Unidos eles têm aquele macacão laranja e qualquer um iria saber que ela seria uma foragida da prisão. Mas eu mesmo me refutei quando descobri que esta prisão só abriga homens. A propósito, na época servia como um corredor da morte para os prisioneiros que esperavam pela sua execução. Então, com as informações que temos, é muito difícil deduzir o que poderia de fato ter acontecido com a senhorita Jarvis. Acho que só nos resta esperar por mais novidades. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.